Miqueias, uma temporada, igual você gosta de falar, 2023. do ano de 2023, aquele almoço no Coco Bambu acabou virando lá quase 40 episódios ou um pouco mais que isso já. Eu tô muito orgulhoso, cara, de chegarmos ao último episódio de 2023. Um ano que teve lá seus desafios, teve lá um monte de coisa pra acontecer e mesmo assim a gente conseguiu empreitar e encaixar isso daqui na nossa agenda, convidar tanta gente bacana, termos tantas conversas legais, né? E a gente tá encerrando a temporada aí. No final a gente vai falar melhor sobre... Somando competências, né? E dividindo experiências. Pô. É isso, essa eu pesquisei no chat. E hoje a gente encerra essa temporada de uma forma doce. Bem doce. Quase um programa do GNT isso daqui, sabe? O que seja doce. Exatamente. Porque hoje a gente tá quase que falando em francês aqui nesse podcast. Mas antes de nós anunciarmos o nosso François, eu gostaria de agradecer você, né, que assistiu. Mas você vai fazer isso no final. Não, eu vou fazer agora, porque no final tem outra surpresa para que essas pessoas assistam a gente até o final. Então ótimo. Então eu quero agradecer você por ter acompanhado 2023 na nossa jornada aqui, sentando a essa mesa e também na Malibu, claro, né? Claro. Com drinks realmente, a gente teve um episódio fora, né? Fora, então assim, é muito gratificante mesmo. Obrigado por você nos acompanhar e... A gente fala o que dá na teia e aquilo que vocês querem ouvir precisam... E dando na teia, na verdade, foram 2 episódios. A gente teve aquela gravação especial também lá no Wine Home. Exato. Não chegou a ser um episódio, mas foi uma gravação especial também que a gente fez do projeto. Tá muito feliz bacana. com 2023? Cara... Daqui a pouco o nosso convidado vai falar, tá? Eu sou um cara meio nostálgico, assim. Eu vai chegando nessa época de final de ano, assim, sendo bem sincero e transparente, a palavra que eu uso não é felicidade, assim. Eu vou mirando no final do ano, sabe? Eu vou mirando, eu espero chegar... Aí ele no 1, 2 de janeiro é que eu bato o martelo e falo assim... Acabou. Eu não sou um cara que canto vitória antes, não. Sou bem sincero, tô vivendo um lado meio dramático. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu sei que você fica feliz ao meu lado aqui nessa bancada. Estamos sempre felizes. Mas vamos falar de coisa doce, porque o gordinho de hoje aqui tá feliz porque a gente vai conversar sobre doce. Exatamente. Não são doces que você vê por aí a todo momento, a todo evento? São ágatas. Ágatas e macarons. Macaron. Tá vendo? O francês já tá vindo. Macaron, coroa. Enfim, empolguei. Cara, eu conheci ele recentemente, degustando... Na verdade, mentira, aquele dia eu tava sem comer doce, você acredita? E você não comeu doce? Não comi, eu resisti. Então deixa eu fazer a apresentação, porque eu conheço ele há um pouquinho mais de tempo, não me lembro bem o que ocasionou. Se foi o Jonathan do Executive In que me apresentou ele, porque o Jonathan do Executive In é um grande embaixador da marca desse nosso convidado. Um abraço pro Jonathan. Ou eu acho que o ateliê dele era próximo ao meu antigo trabalho. Um dia a gente viu alguma coisa no Instagram e fomos lá, saímos na hora do café e fomos lá comprar alguma coisa que ele tinha de pronta entrega. Você já é cliente dele antigo? Tem um tempinho já que eu tenho um contato dele. E... eu conheci o trabalho dele em festas recentemente, no evento que a gente estava junto, no aniversário da Christy Ellen, onde ele fez ali toda uma intervenção, né, e que foi muito bacana e que a gente vai falar sobre isso. Intervenção junto com quebra de padrão. Cara... Nós viemos com quebra de padrão aquilo. Eu tenho visto isso na gringa. Então, para Uberlândia, então continua sendo quebra de padrão. Sim. Sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado. Não, mas peraí que eu tava pensando sobre isso, cara. A gente vai falar disso também. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então, o nosso convidado de hoje, sem mais delongas, é o Patissier Felipe Silva. Decorou aqui, ó, é o nome Patissier. Patissier Felipe Silva. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado em participar desse episódio com vocês aqui. Fantástico. Que bacana. Cara, fantástico mesmo é comer doce, né? Vamos falar disso. E Felipe, pra gente entender, você é daqui de Uberlândia? Sim, sou nascido e criado aqui em Uberlândia. Nascido e criado. E como é que você foi parar nesse mundo da confeitaria, dos casamentos, dos bolos, dos macarrons? Como é que é isso? Então, eu comecei a cozinhar bem cedo. Via minha avó cozinhar e tal. A primeira vez que eu cozinhei foi com 7 anos, né? Sozinho. E aí foi se passando, aqueles bolinhos de escola, com granulado por cima, brigadeiro, sempre fazia. E depois eu me dispersei, fazendo minhas faculdades.
E depois eu voltei para gastronomia, larguei a agronomia no 6º período. E fiz um curso de gastronomia e depois me especializei na confeitaria. E você se especializou na confeitaria onde? Eu fiz um estágio na França em cozinha geral, né? E devido a uma alergia que surgiu de peixes, qualquer tipo de peixe, água doce, água salgada e frutos do mar, eu meio que já tinha um pezinho na confeitaria, né? E aí meio que fui empurrado para confeitaria e eu comecei a buscar cursos, né? Recentemente não, tem um ano eu fiz um curso de vinoiserie, né? Vinoiserie de Natal, e em São Paulo também. Então a gente busca muito curso na área de confeitaria. Entendi. E especificamente falando de casamentos, a gente tem ali 2 produtos que você desenvolve, que você é muito conhecido, que são os macarrons. Sim. E os bolos. Mas vamos começar falando dos macarrons, né? Que são essas bolachinhas francesas, se a gente pode dizer dessa forma, assim. Se você falar uma bolachinha pra ele, você vai tomar uma bolacha. Eu vou levar uma bolacha, né? Porque os franceses gostam muito do macarrão. E hoje, quando as noivas e os noivos te procuram, eles procuram macarrão pra quê? Aonde eles usam esse macarrão, Felipe? Hoje, muita gente está fazendo como pedido de padrinhos, para convidar os padrinhos do casamento. A gente faz aquelas caixas maravilhosas que a gente coloca os nomes, os brasões dos noivos no macarrão. Então a gente faz ele bem personalizado. Então estão buscando bastante. E também como uma lembrancinha. Às vezes substituindo, tem alguns noivos que não gostam de bem casado. A gente vai e coloca o macarrão no lugar do bem casado, como lembrancinha também. Entendi. Show, bacana. É diferente. Quando se fala de lembrancinha, vocês entregam o macarrão já com a caixa ou não? Temos as opções. Geralmente ele vai na caixa individual, com o laço, tudo organizadinho. Até com a tag, com o agradecimento dos noivos, com o brasão, tudo certinho. Então você já faz a lembrança completa. Isso. E às vezes também tem noivos que, não quero bolo, mas eu quero uma torre de macarrão. A gente vai lá e faz uma torre de 10, 11 andares no lugar do bolo. O que seria uma torre de macarrão? São andares de macarrons como se fosse em formato de bolo. Que massa! E curiosidade, a gente já partindo pro bolo, qual foi o bolo mais alto que você já fez na sua história? Olha, o bolo mais alto foi um bolo de 5 andares. 5 andares. 5 andares. Aproximadamente quantos centímetros, você lembra? Dá em torno de 60, 70 centímetros. Fora os arranjos. E assim, mas o mais desafiador foi o que a gente fez com parte suspensa. Como assim? A gente fez uma haste que suspendeu o bolo, meio que... ele ficou meio que suspenso, como se fosse uma... Uma transparência? Na verdade, ele ficou suspenso mesmo, mas tinha uma haste que segurava ele de cair, essa haste a gente revestiu de flores. Caramba, foi então praticamente quando eu comecei na questão do casamento. Entendi. Na época, assim, nem sei se eu tenho foto dele mais. Porque, assim, vai passando e tal. Mas foi, assim, um dos mais desafiadores, que na época, assim, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Então, assim, você faz? Faço. E meti a cara e a coragem e deu super certo. Entendi. E, Felipe, hoje quando um casal pensa no bolo de casamento, uma das grandes questões que tem, Gustavo, tem gente que fala isso. Mas pra que bolo? Já vai ter tanta coisa, já vai ter doce, ninguém come o bolo. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Olha, pra mim é totalmente mito. Até porque... não vai ter bolo? Por que não vai ter bolo? Sempre pergunto. Porque o bolo é um simbolismo, né? Tem toda uma história ali por trás. Ele refere aos gostos do casal. Então ele simboliza ali muita coisa do evento. Então, assim, pra mim, casamento tem que ter bolo. Que seja um bolo servido, um bolo montado ali na hora, né? Que é uma tendência muito forte pro ano que vem, acredito. Então, assim... ou então o bolo montado na mesa, super decorado, combinando com a festa, que também é todo um charme, né? Sim, daqui a pouco a gente volta a falar desse bolo montado na hora, mas eu também acho que é uma tendência, porque eu tenho visto muito na gringa, cara, muito, e vários formatos de montagem na hora. Então, quando eu vi que a Cristiane trouxe pra festa dela, eu falei assim, a mocinha ali tá querendo trazer novidade, né, novidade pra cá, que a gente tem visto isso muito na gringa. Mas...
Felipe, vamos entender como é que é essa jornada de quem precisa de um bolo de casamento, por exemplo. Então, vamos nos casar, eu e Gustavo. Não. Deixa. Mas vai lá. Vai. E como é que funciona isso quando a gente vai procurar um bolo de casamento? Com quanto tempo a gente tem que olhar? Como é que funcionam os sabores? O bolo Conta essas histórias aí pra gente. Então, vamos lá. Depende muito do qual bolo o casal quer. Qual é a característica do bolo. Felipe, eu quero um bolo de 3 andares com várias flores comestíveis. Então, assim, a gente, para montar essas flores comestíveis, que é montada pétala a pétala, depois unidas todas, pintadas e tal, tem que ter um tempo maior. Tipo, vamos colocar 1 mês, 2 meses. Tem bolo que a gente tem que começar a fazer até antes, dependendo da quantidade de flores. Né? Porque a flor tem um tempo de secagem, porque senão ela vai cair, e não é isso que a gente quer. Só que às vezes os noivos não entendem esse processo. Porque não é só pegar, assar o bolo, rechear e colocar, né? Então, se você assa, depois você recheia, deixa ele curtir ali o recheio, para sentir o sabor dele. Depois vai a montagem, depende do modelo, né? Eu quero um bolo de 3 andares, então depende de uma estrutura que eu tenho que montar. Então, a gente tem que pensar todos nesses detalhes antes de definir o bolo em si. Que a primeira coisa que eu pergunto, como vocês pensaram no bolo? Aí eles vão me passando as ideias e a gente vai conversando e montando de acordo com o que eles gostam e o que mais vai adaptar à festa deles, né? A decoração, porque tudo tem que ter uma harmonia. Porque pensa, se a gente uma festa toda colorida, a gente põe um bolo branco do nada lá no meio. Às vezes não vai ornar. Entendeu? E nesse caso, o decorador, ele participa dessa reunião com você? Como é que é? Normalmente o decorador tá bem casado. Assim, casado com a gente, conversando. Às vezes o decorador chega antes e depois vem os noivos para finalizar todo o processo. Que às vezes o decorador vem, a gente pensou num bolo assim, assado, e aí depois a gente entra em contato com os noivos, vem os noivos, a gente finaliza todo o processo de sabor, de detalhes, né, quantidade de flor. Não quero flor, quero ele liso. Se é semi-native cake, se é pasta americana, se é com trabalho ele mais contemporâneo. Então tem todo ali um processo. E é interessante porque, Felipe, você falou sobre a questão da harmonia com a decoração. Mas além da harmonia, um fator eu acho que deve ser essencial também você perceber e orientar os noivos, né, que procuram você, é a questão do tema. Do tempo. Né? Porque clima, ele deve interferir bastante no seu trabalho. Com certeza. Vamos lá, o casamento... Hoje tem muitos casamentos diurnos, né? Pela manhã, tem muitos casamentos ali ao pôr do sol, 4, 5 horas da tarde. Como que é essa logística para montagem desse bolo? Quantos dias esse bolo está sendo montado, fabricado? Quem que leva esse bolo para o casamento? Questão de ficar exposto ali próximo ao sol, alguma coisa do tipo? O que você traz de orientação para os casais? Vamos lá. No mínimo aí, 1 semana é legal pra gente montar um bolo com antecedência, pra gente olhar, porque às vezes o casal tem uma referência que muitas vezes é da gringa e às vezes a gente não tem uma cor, e a gente tem que buscar o corante ou algo para se semelhar àquilo que eles querem. Então a gente demanda num tempo maior. E com o clima de Uberlândia, que é um chove, um calor o ano inteiro, é um desafio maior ainda. E com esses casamentos, muitos hoje ao ar livre, tá sendo, acho que, um dos maiores desafios pra gente. Né? Que normalmente eu aconselho, põe o bolo, bate as fotos, tira esse bolo do ar livre, porque se o bolo ficar lá 4, 5 horas no ar livre, nesse calor, apesar de a gente fazer uma estrutura bem reforçada, pode ser que ele não aguente. Né? Até porque a gente não gosta de bolo seco, né? Porque se fazer um bolo seco, vai aguentar mais, tá com ali menos recheio, um recheio mais duro, vai aguentar mais, ok. Mas e o sabor? Então, eu acho que o bolo não tem que ser só bonito. Ele tem que ter o sabor. Porque o sabor também vai gerar uma memória afetiva tanto para os convidados quanto para o casal. Perfeito. Entendeu? Para os noivos. Eu acho que essa memória afetiva de depois eles provarem um bolo e sempre vir na memória deles o bolo do casamento,
pra mim é uma coisa assim surreal. Que eu acho que nós vivemos de memórias, de essas coisas afetivas. Então, eu gosto de criar experiências e memórias para as pessoas. E como que você cria essas memórias afetivas, essas experiências que a gente fala? Tanto fala, porque a experiência hoje, né, tá espalhado por todo mundo. Sim. Como que é para você, através de um bolo, vamos falar de um modo simples mesmo, não sendo simples, tá? Eu quero deixar claro em relação ao meu ponto de vista sobre. Então, através só de um bolo, a pessoa deve pensar, não, mas através de um bolo, como que eu vou trazer uma memória afetiva? Como que você consegue transmitir isso através do seu produto? O que a gente pode fazer? A gente faz um briefing com os noivos, ver o que eles gostam, o que eles querem no dia. E às vezes a noiva quer que represente um pouco da renda do vestido no bolo. Ou então, quero colocar meus cachorros no bolo, porque eles são parte da minha família. Então, isso a gente vai pondo itens e características que vão lembrar os noivos ali naquele momento. Entendeu? Que vai gerar aquela memória, nossa, o meu vestido. Então, assim, pensa a sensação de você chegando lá na festa, a noiva chegando na festa e o bolo com a renda parecido com a renda do vestido dela. Ou então com as flores do buquê dela. Então, assim, dá uma memória bem legal, uma experiência bem legal. Show. E, Felipe, existe sabor de bolo de casamento? Hoje não mais. Tem os tradicionais, baba de moça, coco com abacaxi, aqueles tradicionais ali que, pra mim, é memória afetiva de vó, né? Amo, é um dos nossos sabores que mais saem. Mas hoje tá um pouco mais eclético, né? Tem bolos que a gente faz de limão ciano com amora e chocolate com caramelo no mesmo bolo. E super combina. Entendeu? Então, assim, vai um pouco de gosto, mas hoje os gostos, os noivos estão um pouquinho mais gourmet, mais selecionados, sabe? Um sabor mais seletivo. Então, estão querendo experiências novas. E é uma parte que eu amo fazer. É criar coisas assim, fora do padrão. Então quer dizer que você não necessariamente tem ali uma cartela de sabores pronta. O casal também tem esse processo de personalização. Ele pode construir junto com você. Com certeza. Porque às vezes, igual, no meu cardápio eu não tenho limão ciano com amora. Mas uma noiva falou assim, eu amo limão, o que a gente pode fazer? Eu quero gosto de limão. E o que eu fiz? Limão com frutas vermelhas combina super bem. Sim. E a nossa geleia de amora, ela é fantástica. Ela é artesanal? Ela é artesanal, a nossa não tem semente. Como? Porque a nossa não tem semente. Depois do processo a gente coa a nossa geleia. Que massa. Porque a semente me dá gastura. Porque a semente da amora e da framboesa, apesar que são as frutas que eu mais gosto, elas não quebram com o dente. Não, fica elas aquela coisinha. Entrando assim no dente, você fica mastigando. Eu não gosto, né? Ao contrário da de maracujá, que você quebra. Você vai sentindo uma crocância quebrando legal. As outras não. Então, assim, a gente tira. Pra ficar assim... Eu acho que fica um sabor, uma textura melhor. Entendeu? Entendi. E aí, ela ficou assim, apaixonada no sabor. Entendi. Mas quando a gente tá lá, né? Agora eu vou falar do gordinho aqui. Quando a gente tá lá e vai fazer o bolo, a gente vai pra uma degustação, tipo, meio que às cegas, degusta todos os sabores? Como é que é a degustação de bolo? A minha degustação hoje a gente faz o seguinte. Eu mando o cardápio pro casal. O casal escolhe os sabores que eles querem provar. E a gente monta ali um bolo no pote, mais ou menos, pra ficar mais fácil deles degustarem. Porque às vezes... os noivos ali na nossa frente também, eles ficam meio com receio de falar, de conversar entre eles. Né? De a gente sentir que a gente é ofendido. Porque, né, gosto cada um tem o seu e pronto. Tudo bem. Tá tudo certo. E às vezes eles preferem pegar. E aí eles pegam, aí a gente geralmente faz o bolo no pote, porque eles vão comendo junto. Já começa aquela escolha ali junto, porque assim, como num casamento, eu, Felipe, acredito que tem que ser uma decisão dos dois, né? Tanto da noiva quanto do noivo. Então ali eles decidindo junto, comem, experimentam, conversam entre eles, porque às vezes ali
no tete-a-tete com a gente, eles não vão fazer isso. Ah, eu gostei dessa geleia, mas eu não gostei do recheio. Entendeu? Talvez assim, essa massa não tá tão legal. Ou, ao meu sabor, né? Ou eu não gostei dessa massa, mas eu amei o recheio. E pode acontecer. Entendeu? E aí, às vezes eles ficam meio com receio, a gente faz isso de propósito. Entendeu? Entendi. E se a pessoa quiser fazer com a gente monta, a gente conversa, explica, tudo certinho. Então, primeiro a gente tem uma etapa de degustação que o casal faz essa experiência a partir, né, de um delivery de vocês, Sim. digamos assim. E depois tem uma reunião para vocês pensarem o bolo de casamento. Justamente. E como hoje, muitos dos noivos, a gente teve noivos da Zurique é na Suíça. Tivemos uma noiva da Suíça, uma noiva do Canadá. Então a gente, às vezes, ela estava aqui, ela provou, e ela teve que voltar para lá, e a gente foi fazendo isso online, o briefing de montagem do bolo dela, como que seria, conversando com a decoradora aqui em Uberlândia, e conversando com ela, alinhando todos os detalhes. Entendeu? Entendi. E às vezes fica mais dinâmico, porque hoje, assim, praticamente tudo a gente faz online. Sim. Né? Então já a gente pegou meio que um ritmo. Então a gente não precisa estar ali, a gente pode marcar uma reunião online pra gente fazer esse briefing também do bolo, da escolha dos detalhes, de todo o processo. Cara, recentemente eu ouvi de uma noiva a seguinte frase, que provavelmente já deve ter chegado até você pela sua experiência ou não. Mas ela falou assim: eu não vou ter bolo de casamento no meu casamento porque não é meu aniversário. Já chegou isso assim, algum bordão do tipo? Não, e qual que é a mim sua não. opinião e qual que é a sua observação sobre essa colocação de que, não é meu aniversário, pra que eu vou ter bolo? Mas você não está comemorando uma união, um aniversário que vai fazer o nascimento de uma vida em conjunto com outro? Então eu acredito que tenha que ter o bolo, porque isso é uma comemoração de um nascimento, né? E é o que muitos casais fazem, 1 ano de casamento, e sempre fazem um bolo de comemoração. Então eu acredito, Felipe, que o bolo sim é uma espécie de comemoração de um aniversário, mas não um aniversário do noivo ou da noiva, e sim dos dois em comum, da união dos dois. Que é um momento de decisão onde eles decidiram se unir, se tornar um corpo só. Né? Então, eu acho que isso é um momento muito marcante e que, sim, deve ser comemorado com bolo. Muito bolo. Boa. Eu não lembro se teve esse complemento da resposta da pergunta, 2, 3 perguntas anteriores que eu fiz. De quem que é o papel para levar o bolo no casamento, nesse caso que ela te contratou para fazer o bolo? É seu, é do decorador, é da cerimonial, é do casal? Hoje, essa entrega é uma entrega à parte. Uhum. Tanto o casal pode definir se querem pegar o bolo lá no nosso ateliê ou se a gente entregue, né? Mas, assim, o normalmente recomendado é nós entregarmos, porque caso aconteça alguma coisa, como já aconteceu comigo, e aí, o que os noivos vão fazer? Chega o noivo, ou chega o decorador, ou chega um convidado, o padrinho dos noivos, com o bolo todo quebrado lá. O que ele vai fazer na hora? Ele não vai ter ferramentas para poder tentar resolver. Às vezes nem precisa de ferramentas, mas ele não vai ter o know-how. De know-how, Isso. Justamente, ferramentas, beleza, a gente pode usar uma faca lá, alguma coisa assim, e fazer algo que vai deixar o bolo ali, pelo menos apresentável para a festa, né? E às vezes eu até prefiro, principalmente bolos maiores, né? Porque já aconteceu comigo de eu ter que meio que quase que montar o bolo de novo na festa. Caramba. Apesar de a gente chegar antecipado, porque a gente sempre chega antes, né? E acontece, porque, gente, imprevisto acontece. Ainda mais nesse trânsito de Uberlândia, né? Então, o bolo, a sugestão é de que a pessoa contrate um ateliê, que seja você Sim, ou qualquer outro. Eu acho que o ateliê seja responsável por essa entrega. Justo. Porque ele vai saber como levar. Porque senão ali vai pôr em cima de um banco, que aí vai todo torto, aí vai tendo as trepidações, aí o bolo vai começar, às vezes, dependendo da estrutura, andar um pouquinho. Carro sem ar-condicionado. Justamente. Então, assim, é um cuidado que alguns preferem não fazer por conta de valor. De um simbólico, de uma entrega. Entendeu?
E aí, às vezes, graças a Deus, comigo nunca aconteceu do noivo ou a noiva ou alguém pegar e chegar estragado na festa. Entendeu? Mas é um risco muito grande. E, falando, né, sobre o que a gente começou a falar e o que motivou o convite do Felipe foi que nós estávamos juntos e vimos o trabalho do Felipe lá. Vamos falar que foi um cake show. Davi, coloca umas cenas aí, que eu fiz umas cenas no aniversário da Cris, então vai estar passando agora nesse assunto que a gente vai estar conversando. Vamos dizer que o Felipe fez um cake show lá na hora, né? A gente comentou que a gente tem visto muito na gringa, Felipe, essa coisa de montar o bolo lá na hora. Na Itália é muito comum montar aquele bolão grandão, sim, né? Com muitas frutas e tudo mais. E você trouxe esse serviço aí, essa inovação de montar os bolos na hora, o que me deixou extremamente triste, devo confessar, porque eu comi o bolo de barriga cheia, porque a Maíra lá da SM Eventos também estava com um serviço de buffet impecável. E eu comi com a barriga cheia e eu escolhi um sabor e depois eu esqueci de roubar bolo, porque tinha uns bolos já prontos lá, parece. Você faz isso, né, nos eventos? Não, óbvio que não. Mas ele acabou de falar, né, gente? É porque aquele dia eu estava com sono, se é que você me entende. Inclusive, põe a cena do Miquel aí, tá num cochilo. Davi, pode colocar, vai lá. Pode prosseguir, vai. Não precisava. Já precisou, já. Então você fez esse trabalho. Como é que surgiu essa ideia sua da Cris de fazer isso? Então, a Cris me chamou, me mandou um vídeo, né? E, Felipe, você topa? Topo, Cris. Vamos bolar. Aí fomos correr atrás de embalagem, de processo e tal, como a gente vai montar, se a gente vai deixar alguns, porque sempre tem aqueles apressadinhos, né? Que sempre quer pegar ali e tal. E ela veio com essa ideia e eu comprei a ideia dela. Vamos fazer. E a gente começou a analisar qual sabor que ela gostava, qual sabor que o esposo dela gostava. Dudu. Isso, que o Dudu gostava. E ela falou assim, eu não gosto, ele gosta desse, eu não gosto desse, eu gosto desse. E a gente montou 2 sabores que atendam os gostos. Que era? Era um chocolate com nozes. Que foi o que eu escolhi. Um ganache de meia amarga com nozes. E uma ganache de ninho, que, modéstia à parte, a nossa ganache de ninho é fantástica. E frutas vermelhas. Era frutas vermelhas, não era morango. Esse foi o que eu não comi, sabe, Felipe? E assim, foi um dos mais elogiados. Eu tava levemente alterado na hora que eu fui fazer o pedido pro Felipe. Eu ainda insisti para que ele fizesse a primeira coisa de ganache e a outra de ninho, mas ele falou que não, tinha que ser tudo de um sabor só por conta da harmonia. E aí eu não comi os 2. Ô, dó. Dó. E eu que não comi nenhum, porque eu não na verdade, assim, tava não é que de eu dieta. não podia. Só não... Mas o Davi comeu. Comeu, ele comeu de tudo lá, que ele tava muito mais bem tratado do que eu. Ele tava numa salinha lá, cara, da noiva, né, que geralmente é a sala da noiva. A hora que eu entrei, eu falei, caraca, tava de camarim. Eu não sei o que lá. Ele tava de camarim. E, cara, como é que foi pra você essa experiência de fazer esse cake show lá? Assim, foi uma experiência surreal, porque, assim, eu gosto desse tete-a-tete com o cliente ali, e eu acho bacana que aí o cliente vai vendo a montagem, ele vê ali um pouquinho do processo da montagem, de como do bolo ali, e assim, todo mundo ficava, nossa, e eles poderem escolher o sabor que eles vão comer. Eu acho que isso é o mais legal ali dessa experiência. E você vê montando ali na sua frente, eu acho que é uma experiência que vale a pena. Uma curiosidade, porque assim, Felipe, você me falou que a Cris te ligou, te propondo um desafio. Como que foi para você receber esse desafio? E aí eu vou complementar. Noivos e noivas podem trazer desafios ao Felipe, aos confeiteiros, trazer essa novidade que é lá na gringa, trazer para o Brasil. Como que você se sente em questão de falar, não, caramba, isso aqui eu nunca fiz, mas vou me preparar para conseguir fazer? Eu gosto muito de desafios, né, de ir no não convencional, né, de seguir assim, não seguir aquele padrãozinho. A gente gosta de trazer algo que talvez nunca tenha sido feita, né? Então, assim, se a pessoa, os noivos querem fazer talvez um bolo diferente, ou querem fazer algum tipo dá pra gente pegar essa experiência da gringa e transformar pra gente aqui.
Porque às vezes, muitas vezes a gente não consegue alguma embalagem ou algum processo que eles têm lá que a gente não tem aqui, mas dá pra gente adaptar. Porque o brasileiro sempre dá seu jeitinho, né? Então, nós também damos nosso jeito pra atender da melhor maneira os noivos, porque assim, tem noivos que querem algo diferente na festa. E a gente pode fazer, sem problema nenhum. E do seu ponto de vista, das coisas que você tem visto, quais são as tendências pro ano que vem? Olha, essa tendência desse bolo montado na hora, eu acho que é a maior tendência, né? Da pessoa escolher. E lógico que os clássicos não fogem, né? Nunca sai de moda. Mas eu acho que fazer o bolo mais a cara dos noivos, porque às vezes os noivos ficam assim, ai, mas minha mãe não sei o quê, ai, minha mãe não tal, porque eu acho que ele é o momento deles, então tem que ser ali do jeito que eles querem. Então eu acho que essa tendência hoje o pessoal está fazendo muito isso, de fazer da forma que eles gostariam que fosse o casamento deles, entendeu? Entendi. Sem deixar muita interferência do externo. Entendi. Bacana pensar nessa autenticidade, né, Gustavo? Exato, porque quando você traz aquilo que é... Gente, querendo ou não, o Brasil ele tem muita coisa legal, bacana, que os gringos se inspiram na gente. E por que não também fazer isso vice-versa, né? Uma curiosidade, você passou por 6 meses na França, é isso? Isso, morei 6 meses na França. Você chegou a perceber algumas tendências de casamento lá naquele... Que tem quanto tempo isso? Tem 5 anos. 5 anos lá. Então, 5 anos atrás, você estava inserido nesse mercado já de casamento, você já tinha essa visão. O que você via lá? Falava, nossa, caramba, isso aqui se eu levar para o Brasil vai ser algo diferente. Lá eu participei porque onde eu estava, no hotel que eu estava trabalhando, tinha a parte de eventos e eu participei de 2 casamentos. Só que lá, os 2 casamentos não tiveram bolo, tiveram sobremesas, que a gente tinha uma plataforma parecia um bolo, iam colocando as sobremesas e a gente acendia aquelas velas grandonas e chegava carregando aquilo lá e todo mundo começa aquele alvoroço. Lá eu já ouvi dizer, né, que não tem mesa de doce. Não, lá não tem mesa de doce. Não tem bem casado, não nada tem brigadeiro, disso, não tem bombom, nada. Mas eles investem pesado em coisas de patisserie. Sim, que, tipo, entremê, tudo toda que essa parte os doces franceses lá tem. justamente. Eles Mas são fazem doces de prato, né? também. É, que eu falo assim, doce assim, tipo... que leva num prato, Sim, não é igual o sim, nosso sim. bombonzinho que você mete na boca de uma vez. Sempre, mas é muito entremê. Entremê, pra gente aqui, é como se fosse uma base mousse, que tem ali, tem várias camadas, né? É um bolo, mas diferente, né? Vamos dizer assim, ele tem mais recheio do que massa. Entendi. Ele é bem diferente. E lá é assim, é a cultura deles e é surreal também. É muito, muito gostoso. Foi uma experiência fantástica de conhecimento, de paladar, de tudo nessa área. Entendi. E, Felipe, a gente tá aqui falando de tendências, né? Sim. E a gente tem os nossos quadros, que são maravilhosos, e agora a gente vai querer ouvir um pouco a sua história a partir dos nossos quadros. E como a gente tá falando de tendência, vamos começando falando sobre aquilo que você dá o seu like, né? Aquela coisa de mercado, aquela tendência de mercado ali que você dá o seu like, que você dá o seu gostei e que você fala assim, não, gostei disso daqui. Hoje eu gosto muito assim da conexão que estamos criando entre as pessoas, entre os fornecedores e os noivos, entre assim, porque antes não tinha tanto esse contato dos fornecedores, por exemplo, com os convidados. E eu gosto muito disso porque o convidado vai saber um pouquinho de como acontece ali, entendeu? Eu acho que isso eu gosto bastante, né? E quando a gente traz algo inovador, eu gosto muito, sabe assim, de trazer uma coisa diferente. Boa. Tem alguma coisa de diferente que você queira trazer e que alguém ainda não te propôs? Que você já tenha visto em algum lugar, seja no Brasil, lá fora? Olha, a última que eu tinha visto era esse do aniversário da Cris, que eu falei assim, nossa, seria legal a gente montar lá e tal. Isso eu tinha pensado, tipo, uns 2 meses antes da Cris mandar mensagem pra mim. E ela pegou, mandou mensagem, eu falei assim, uai, parece que a sintonia tá batendo. E aí casou, mas assim, de tendência eu acredito que esse seria o que eu mais queria realizar.
Entendi. Antes de ir pro próximo quadro, pra atiçar um pouquinho mais, mas eu prefiro uma maquete do que um bolo real. Há controvérsias. Não é meu pensamento, Né, tá? É assim, só pra entender. É porque às vezes o pessoal pensa em economia, né? Às vezes aluga uma maquete que já foi utilizada, muda uma florzinha, ou muda ali um adereço, tá nova, né? Pra questão de economia. Ok, tá tudo certo, sem problema nenhum, mas eu, Felipe, não gosto. Por que você não gosta? Eu gosto ali daquele momento de partir o bolo junto, de servir seu convidado com o bolo, que eu acho que também você cria ali aquele contato do convidado com o noivo, são momentos que passam, né? Então eu acho que tem que ter ali pelo menos que seja um andar de bolo verdadeiro naquela maquete. Eu, Felipe. Boa. Então, voltando pros quadros, é só pra me entender aqui, que veio isso aqui na minha cabeça. Então, se você dá seu like, pra quem que você não dá o seu like? Olha, eu não dou like pras sogras intrometeiras, vamos falar. Que, assim, acontece? gostam Mas acontece essas sogras? O que mais acontece? De querer impor sabor, de querer impor, isso não vai ficar bonito, não faz. Eu não acho legal, porque a minha visão é de quem que é o momento dos noivos. Então tem que ser especial pra quem? Pros noivos, lógico que a gente tem que, né, agradar todo mundo, mas principal, quem é o principal? Quem são os atores principais do evento? Os noivos. Uhum. Então eu acho que pra eles têm que ter a preferência. Sim, Então, do assim, gosto, né? Justamente, eu não gosto ali daquela coisa assim, tem que fazer dessa forma. Não tem que fazer dessa forma. Uhum. Meu pensamento. Perfeito. Entendi. E, já que você falou do que você gosta, do que você não gosta, falou inclusive sobre os desafios aí, né, que você gostaria de ter, a gente tem um quadro aqui que eu gosto muito também, é daquele deixa baixo. Algum perrengue que você já tenha passado no seu ateliê, alguma situação que você vivenciou. Você falou aí das sogras, né? Mas você lembra de alguma situação específica? Não, assim, graças a Deus não tive muitas controvérsias, assim, brigas entre, assim, mas teve uma vez que a sogra ficou quase um mês sem falar com a nora, com a noiva, por conta da decisão dos doces. Ah, para. E a noiva me contou, eu comecei a rir depois. Mas por conta do sabor do bolo ou de alguma outra coisa também? Do sabor do bolo, assim, da forma que ia ser executado. Entendeu? E ela ficou um tempo sem falar com ela. Eu não sei se foi um mês e pouco. Foi quase chegando próximo do casamento que ela voltou a falar. Menino, por conta do sabor do bolo, a sogra deixou de falar com a nora. Não gosto desse sabor, e não quero esse sabor. E os noivos já tinham decidido outro sabor. O que você traz de aprendizado com tudo isso? Eu acho que, assim, que nós temos que respeitar o limite do outro, né? Tanto, assim, a sogra tem que, nesse caso, meu ponto de vista, teria que ter respeitado dos noivos, do filho e da nora, o limite ali entre... Beleza, se eles levaram ela lá, eles queriam a opinião dela. Mas uma opinião, não uma decisão. São coisas completamente diferentes. Então, né? Sogras podem ter opinião, mas a não decisão, boa, na minha opinião, tem que ser dos noivos. Boa, muito bom. Próximo quadro, então. Eu vi que você falou sobre a questão do trajeto, né? De quem levar esse bolo lá pro casamento. Enfim, você me respondeu muito bem completo em relação a isso. E levando em consideração a esse gancho, aquele quadro agora que a gente gosta, que eu aprendi com a vida, que é seu tour na França em 6 meses não te ensinou que poderia estar acontecendo tal coisa. Que o workshop do fulano de tal não te ensinou que pode acontecer. Já aconteceu assim, um aprendi com a vida na sua vida real? Com certeza. Algumas vezes, assim, de tá saindo para às vezes entregar e vai pegar o bolo e às vezes escorrega a mão e desmancha, você tem que correr, refazer ele rapidinho porque tá chegando a hora do evento. E teve uma vez um bolo de 3 andares com alguns detalhes em alguns mini arranjos de flores de açúcar.
Não, essas eram flores verdadeiras. Isso, graças a Deus eram naturais. Porque quando é de açúcar, geralmente a gente faz 1, 2, 3, 4 a mais. Mas nesse caso eu precisei de algumas mais. Lá vem. Estava eu levando o bolo todo com cuidado, dirigindo a quase 40 por hora. E quem me conhece sabe que eu sou muito acelerado. Né? Sou muito acelerado e tal. Levando tranquilamente, porque eu gosto de levar o bolo sozinho. Não gosto de levar bolo em colo. Odeio, porque a possibilidade da pessoa assustar e jogar o bolo pra cima é muito grande. Mas seu carro deve ter super uma estrutura pra levar o bolo, Não, a gente né? faz nesse caso de bolos grandes, eu não coloco no porta-mala, né? Porque ali eu não tô vendo o que tá acontecendo. Né? Eu gosto de fazer uma estrutura ali no banco da frente, que o ar pega bem direto. Faço uma estrutura ali, que aí ele acompanha a trepidação do carro. Ah, é tipo um gimbal. E aí fica mais fácil o transporte. Porque aí eu tô vendo, opa, deu ruim. Se der ruim, opa, parei. Respiro, olho, ver o que dá pra gente fazer. Dá pra chegar, vamos, não dá, volta, refaz. Eu não sei se o nosso editor, o Davi, vai conseguir achar isso na internet, mas recentemente teve um meme de um vídeo que o cara tava levando bolo e foi ficando cada vez pior e ele ia segurando assim, por fim terminou com a mão dele inteira dentro do bolo. Justamente. Foi péssimo isso. Foi levando no colo, né? Era no colo. Então, assim, é porque assim, o carro não tem reação. Tem a reação que o motorista faz. Mas a pessoa que tá carregando, ela tem a reação dela. Então nossa, que lindo! Pá, já era um bolo. Então, assim, eu gosto de levar. E nesse caso, assim, eu tava chegando na porta do evento e para entregar o bolo, tipo 2 quarteirões antes, um cara me fura o pare. E eu no intuito, né, freiei. E aí, porque a gente faz uma estrutura e o bolinho de cima normalmente não tem tanta estrutura. E ele fez deu uma nadinha. Como é que foi? É porque eu tenho desespero com isso, cara, e de bolo. aí, Eu morro de medo de bolo. Eu olhei pra ele. Olhei pro cara saindo lá na frente. Xingou ele mentalmente, porque eu xingaria. Mentalmente. E verbalmente. Não, eu falo assim, eu falo mentalmente porque o cara não ouviu, né? Já tinha ido embora. Verbalmente eu acho que eu não tive nem reação de fazer. Porque na hora que eu olhei, vi o bolo no estado que ele ficou, eu respirei, olhei pro retrovisor, vambora. Cheguei no evento, assim, maior vergonha, né? Porque você chega com um bolo meio caído, né? Então, assim, dá uma vergonha, né? Mas como eu sempre levo um kit de primeiros socorros... Do boleiro? Do boleiro, isso. E aí tinha cobertura, tinha algumas flores. E aí, o que eu fiz? Reorganizei esse bolo, passei mais a cobertura, alinhei ele novamente, peguei... As flores que eu tinha levado não foram suficientes. Só que como a gente gosta de ornar a decoração com o bolo... Tava fácil. Fui ali, peguei, dei higienizada com álcool ali as flores, embalei com o plástico filme e fui reajustando o bolo. E assim, fui embora rezando, né, quase um rosário, pra assim, dar tudo certo e os noivos não perceberem. Então os noivos que estão assistindo nem sabem que foi nem sabem que foi eles. Depois de acho que uma semana e tal, porque assim, eu não mando mensagem no outro dia do casamento porque os noivos vai estar assim, né? Exaustos. Euforia e tá viajando, deixa eles curtirem. Depois eu chamo eles, pergunto como foi a experiência e tal. E nesse assim, o feedback foi super surreal, todo mundo gostou, ficou lindo o bolo, todo mundo viu o pessoal postando, e eu quietinho na minha, né? E aí eu falei assim, nossa senhora, graças a Deus deu tudo certo. E eles não perceberam. Aí eu falei assim, eu achei que tinha que colocar uns arranjos a mais pra ficar mais, ornar melhor com a decoração. Até gastei um pouquinho a mais. E aí, assim, mas esse foi, eu acho que o meu pior perrengue e desespero que eu passei. Ah, eu imagino, cara. Eu imagino. E assim, foi bem delicado. Porque na hora, assim, bate o desespero. O que eu vou fazer? Aí depois você pega, respira. Mas isso, o que foi me trazer? Foi a minha experiência. Se me acontece isso quando eu comecei, eu não sabia, eu ia sentar na calçada e chorar.
né? Mas aí eu já tenho a vivência, a experiência ali de fazer assim, as habilidades de acontecer, justamente. Cara, e isso a gente não pensa, né? A quantidade de coisas que tem que ser entregue para um casamento ser entregue. Sim. E quantas pessoas envolvidas, né? É uma indústria isso, cara. Justo. E tem coisas que às vezes não depende de ninguém e pode acontecer, entendeu? Mas as variáveis. É muito massa quando a gente pensa nisso, porque quando a gente olha para a mesa do bolo, que tem doce, que não sei o que, a gente esquece que ali teve uma pessoa que entregou um bolo, que às vezes ficou 2, 3 meses fazendo todas aquelas flores de açúcar. Ali tem a pessoa que fez os doces, às vezes mais de um ateliê que fez doce. Sim, e ali vários tipos de doce. A gente tem a pessoa que fez a forminha, né? A pessoa que montou a mesa, hein? A pessoa que montou a mesa. E é por isso que eu falo que as pessoas não têm noção da dimensão do impacto, e é por isso que eu também fico muito feliz de trabalhar nesse nosso segmento, do nosso segmento na economia. Sim. Porque o nosso segmento, e eu acho que ninguém nunca vai ser capaz de mensurar esse impacto na pandemia, porque eu fico vendo a quantidade, né, como um casamento ele movimenta a economia. Sim. Porque é um sapato novo que você compra, é uma roupa que você compra ou aluga, é a hospedagem no hotel, é a gasolina a mais que você vai usar para fazer aquela viagem, a viagem, os presentes. O cara que vende o som, o cara que levanta a treliça do som. Não, assim, e isso a gente está falando do direto para entregar um casamento, né? Aqui são todos aqueles fornecedores que a gente não imagina que tá cada um, né? Hoje aqui a gente está finalizando essa maratona, então às vezes a pessoa que vai no barbeiro, mas para ir no casamento como convidado, ele dá um talento a mais, gira a economia daquela barbearia, gira a economia da locação da roupa, compra mais doce, compra lembrancinha, compra um tanto de coisa, cara, que realmente o nosso mercado, eu tenho muito orgulho de trabalhar num mercado que movimenta a economia no nível que o nosso mercado movimenta a economia, cara. Próximo podcast próxima temporada vai ser sobre economias no casamento. Tô brincando. Cara, eu falo porque... Sabe por que eu te falo isso? Porque, por exemplo, minha mãe... Eu tenho um sobrinho meu agora que vai casar, o Caleb. O Caleb vai casar? Vai, mas você não conhece o Caleb, não? Não, é só curiosidade mesmo. O Caleb vai casar e a minha mãe já comprou 2 vestidos. Porque ela tá na dúvida. Aí ela comprou um, achou que não tava legal, comprou outro. Então, isso, assim, imagina, tá movimentando a economia, sabe? Isso é assim. porque ela poderia até fazer, inclusive, né? Não, isso é porque ela poderia usar um que ela já tem pronto e que usou, sei lá, uma vez em alguma outra circunstância que ninguém nem vai lembrar, Qual sabe? É o próximo quadro? Cara, o nosso próximo quadro, na verdade, é um fechamento, igual a gente tá fechando aqui, né? Sim. Antes da gente fazer o nosso fechamento de temporada, deixar esse espaço aberto pro Felipe olhar pra câmera dele e bater aquele papo direto com o casal ali, deixando a sua mensagem, a sua conversa, falando diretamente com o casal aquilo que você acredita que é essencial o casal observar na hora de pensar na confeitaria do casamento, né? Nos doces ali, no macarrão personalizado, inclusive, que eu sei que tem vários sabores lá. A gente nem falou isso. As ágatas que vão ali decorando, que, cara, é show, já comi. Mas eu lembrei que eu comi um ovo de Páscoa recheado. Quando eu comi, o primeiro produto seu que eu comprei foi um ovo de Páscoa recheado há alguns anos atrás, Felipe. Mas, para aquele casal que quer pensar na pâtisserie... Como é que é? Pâtisserie do casamento, o que você recomenda, falando direto para aquela câmera? O que eu recomendo? Não deixar os doces e o bolo por último. Porque hoje os noivos geralmente às vezes deixam por último e às vezes ficam muito em cima da hora de executar o que eles querem, né? Então vamos pensar com carinho ali, uma antecedência um pouco maior e não ter medo de falar a vontade de vocês, porque é o momento de vocês. Então vocês têm que ter abraçados e se impor em cima disso. Eu acho que vocês merecem esse momento. Maravilha. Massa, a autenticidade é tudo. Miqueias, no início desse podcast eu falei que no final a gente teria uma surpresa, então, sem mais delongas, eu estou aqui para te agradecer, Felipe, pelo seu tempo. Quando ele fala que vai ter surpresa, eu fico com medo, porque aí até para mim, pelo seu tempo aqui conosco, por você compartilhar histórias, compartilhar momentos, interpretações
do porquê do bolo é importante, e essas perguntas que eu fiz realmente fato, às vezes pode ser uma curiosidade e vivência dessas noivas e desses noivos que estão para contratar. Provocações reais, né? Provocações reais, exato. Não foi o meu ponto de vista, e sim perguntas e coisas que eu já ouvi durante esse percurso de alguns bons anos fazendo casamento. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Miqueias. Vou deixar você encerrar. Assista o próximo episódio e vocês vão entender o que é o encerramento dessa temporada. Quer episódio? Falar um tchau? Mas que próximo episódio? Quer falar um tchau que ou não? Eu posso encerrar? Que próximo episódio? Posso? Não, então peraí, deixa eu encerrar, porque nem eu tô sabendo da surpresa. A gente é assim, tá? É. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou nessa temporada 2020. Não, você não vai dar encerramento na próxima temporada, é só do episódio. Vai ter mais um episódio? Quer falar tchau ou eu encerro o podcast? Tchau, Felipe. Muito obrigado. Bye, bye.